Aproximamo-nos de uma instituição assistencial localizada em uma cidade do Triângulo Mineiro, onde a fé falava mais alto que a própria razão. Descemos e nos misturamos aos trabalhadores espirituais da casa em variadas atividades. Antes fomos recebidos com todo o carinho que puderam nos dispensar e em seguida trabalhamos juntos, adotando o emblema de ajudar sempre. O diretor da casa naquela noite nos pediu, já que tínhamos certa experiência em trabalhos de desdobramento, para verificar os laços dos assistidos, laços que uniam o corpo físico ao espiritual e o que podíamos fazer por eles. Acrescentou o guia da casa. Estávamos todos esperando por um momento como este, porque sabemos que muitos desequilíbrios partem do corpo espiritual e da junção dos corpos em questão. Esse cordão de prata, em muitos casos, precisa de uma limpeza urgente para que não cause maiores danos ao organismo material. Nós vos pedimos, em nome de Deus, para cooperardes conosco nesse sentido. Elissa, Sim? eu posso só fazer um comentário nessa parte? Se pudesse só voltar, que eu tô aqui no celular. Quando ele fala aqui, isso, quando ele chega e ele fala assim: antes fomos recebidos com todo o carinho que puderam nos dispensar. Não, desculpa. Aí veio ali o diretor da casa. Aí ele fala assim: estávamos todos esperando por um momento como este, porque sabemos que muitos desequilíbrios partem do corpo espiritual e das junções dos corpos em questões. Esse cordão de prata, em muitos casos, precisa de uma limpeza urgente. E ali, antes, o Lancelin, ele fala, que eu perdi aqui, o Lancelin fala assim: sabendo que eles. Aqui. O diretor da casa naquela noite nos pediu, já que tínhamos certa experiência em trabalhos de desdobramento. Aqui deixa claro um aspecto que não são todos os mentores que conseguem realizar esses processos de desdobramento induzido. Isso aqui são metodologias. Tem grupos que eles têm esse conhecimento, né? Então, o diretor da casa estava esperando para que eles fizessem não só o desdobramento, mas esse tratamento nos corpos energéticos, né? E a princípio ali no cordão de prata. Então, a gente vai percebendo que tem grupos, cada grupo, eles têm os seus conhecimentos e os mentores de determinadas pessoas, eles, eles pedem essas ajudas que vêm esses grupos. Isso acontece também quando a gente faz preces, por exemplo, como na Igreja Católica. Aquela santa é uma santa que ela cuida dos olhos. No momento que faz uma prece e entra em sintonia com aquela energia, tem grupos de espíritos que têm ali todo um conhecimento para lidar nos corpos energéticos nesses aspectos, sabe? Então, com relação ao desdobramento, também tem isso, não só o desdobramento, mas todo o tratamento que é feito ali nos corpos espirituais, no cordão de prata. Então, era só isso que eu queria compartilhar. Miramês, que é um técnico por Eu excelência. só queria falar uma coisa aqui. Claro, Dá licença. O que acontece? Técnicas, como ele fala ali, para limpar o cordão prateado, né? Essa técnica eu aprendi com Wagner Borges, eu achei muito interessante e para mim foi legal. Teve um tempo que eu pratiquei com tanta intensidade que eu deixei até de mentalizar os outros chakras na sequência dos meus exercícios mentais. Aqui embaixo, como se fosse no cerebelo, bem aqui embaixo, aqui atrás do teu, ele fica o cordão prateado fica ali. Então, você mentalizar um sol prateado ali nessa região ajuda a deixá-lo limpo.
porque tem vários fatores que o torna pesado, mais denso, em virtude do ambiente que a gente vive. Então, para você, como ele fala aí, uma das técnicas que ele está falando aí é essa, e outra técnica, aquela do Wagner Borges, de você mentalizar um sol prateado em cima dessa... aqui no cerebelo, aqui atrás do cérebro. É isso só. Isso aí que foi falado é uma coisa que é interessante, porque a gente acha, né, tem aquelas pessoas que têm o seu santo de escolha, né, e acha que o santo pode resolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação. Da mesma forma, a gente acha que os nossos mentores vão nos ajudar totalmente em tudo que a gente precisa, e é uma coisa que a gente não pode esquecer. Da mesma forma que a gente vive lembrando aqui que nós, cada um de nós aqui, quando desencarnarmos, vamos ser exatamente as mesmas pessoas. Claro que vão expandir um pouco do conhecimento que agora está bloqueado, mas não vamos ser muito diferentes do que somos aqui. Os nossos mentores também. Pode até ser que eles já tenham um nível de percepção e evolução maior, mas eles são, na essência, o que eles eram quando encarnados. Então, eles não têm todo o conhecimento, como também aquele santo da nossa adoração também não tem todas as capacidades do universo que a gente possa imaginar. O aprendizado é sempre constante. E essa coisa que o Ismael lembrou, né? Eu preciso de vocês porque vocês sabem fazer isso bem, é tudo capacitação. A gente vai se capacitando, vai aprendendo e vai expandindo os nossos conhecimentos, mas sempre tem e sempre terá o que aprender. E tudo isso me lembrou, né, que ontem, não sei, a Elisa fez um comentário, né, achando interessante como as coisas, né, as informações muitas vezes têm vindo isso também já foi dito várias vezes aqui, né, de músicas, de filmes, de livros, que não tem nada a ver com qualquer tipo de religiosidade, crença, nada disso, mas vem informações, você para pensar e são fundamentais na concepção, na construção dos nossos pensamentos. E eu me lembrei ontem, eu estava vendo um capítulo daquele O Avatar, o desenho. E no momento ele foi procurar um guru para conseguir dominar lá o que eles chamam do estado do Avatar, que seria o controle total de tudo, né? E isso tinha que ser feito pela ativação de todos os chakras. Então ele começa, e o interessante é, em cada chakra ele vai dando uma situação que precisa resolver. Ele começa no Kundalini pelo medo, vencendo os medos dele. E no último, quando ele chega no chakra cerebral, o que ele teria que resolver era o desapego. Se ele se livrasse do desapego a tudo que envolvia a vida dele, ele conseguia atingir a iluminação e dominar o tal estado de Avatar. Eu achei aquilo muito interessante e semelhante ao que a gente tem que fazer. A gente tem que nos libertando das coisas que nos prendem à nossa própria inferioridade, até atingir esse nível de desapego em que esse é o meu irmão, esse é a minha mãe, esse é o meu não sei o quê, e compreender que é tudo nosso. E isso foi muito interessante, porque é um desenho que não tem nada demais, mas é cheio de ensinamentos fantásticos. Exato. Avatar é um desenho que tem muito, se você olhar, dependendo de como você olhe, tem realmente ensinamentos fantásticos. E ontem eu vi um filme, né, que eu até tinha falado aqui, né, até falei com o Ismael, e mostra muito bem isso, as pessoas desencarnadas, né, exatamente o que eram quando encarnadas. É como se só mudassem de país, tivessem vivos aí, tivessem mudado de país para morar em outro lugar. E o objetivo deles é muito bonito, que eles esperam ali como se fosse um estágio, uma colônia, para resolverem as pendências ali imediatas para poderem seguir em frente. Qual é o filme, Silvio? É o... Caramba, esqueci o nome agora. Saudade de Quem Fica. Eu botei até no grupo. Eu assisti também no sábado. É A Saudade de Quem Fica. A Saudade. Eu achei lindo aquele filme.
Também me chorei. Tem que preparar. Fiquei muito emocionada, não chorei de tristeza, não. Foi muito curioso, porque eu assisti, e quando eu fui assistir, eu falei assim, mas eu já assisti tanto filme que fala sobre espiritualidade, morte, vida após a morte, que eu falei assim, não imaginei que o filme fosse me tocar, mas quando eu vi, assim, eu fiquei bastante emocionada com o filme. Sim, achei muito bonito. Muito bem, continuando. Miramês, que é um técnico por excelência nesse assunto, sorriu e acentuou. Aqui estamos para isso, meu irmão. Fizeste o pedido à colônia já há algum tempo, e hoje viemos em nome do Mestre Jesus, para quem trabalhamos com alegria e sem conhecer cansaço. A casa material não está nos moldes que a higiene deseja, mas não podemos exigir mais esforços onde nos parece esgotada a energia. Vamos ajudar sem apresentar regras ou ditar normas. Onde se ajunta muita gente em função de resgate, precisa-se de quem ajude e quem ajude com amor, nunca pedindo algo em troca. Elisa, deixa eu só fazer também um comentário sobre essa. Quando ele fala aqui, essa casa não está nos moldes que a higiene deseja. Esse aspecto da higiene, ele é muito importante porque ele também tem uma reverberação do campo de vista espiritual. Então, não só ali a bagunça, a poeira, a limpeza, a ordem, a simplicidade, repercute muito do ponto de vista espiritual. E aí tem um livro que ele se chama assim, Projeções Assistenciais. É uma senhora que vai contando várias e várias projeções que ela teve do ponto de vista assistencial junto com os mentores. E aí teve um caso que ela teve, um desdobramento, e junto com os mentores foi numa casa. E a casa era tão bagunçada, era uma energia assim, que quando entrou, ela ficou impressionada. Aí um dos mentores falou assim, que era muito difícil fazer a limpeza naquela casa exatamente por conta de toda aquela bagunça, de toda aquela acumulação que tinha naquela casa. E aquilo, para mim, reverberou muito, sabe? Esse aspecto da simplicidade, da ordem, da limpeza. Então era isso que eu queria compartilhar. Inclusive, isso aí que você está falando, né? No yoga, antes de começar a sua prática, a recomendação é que você limpe a área onde você vai fazer a sua prática, para tudo funcionar igual. Não adianta você ir para um lugar bagunçado, agitado, e querer fazer uma prática de yoga e achar que vai conseguir atingir seus objetivos, não. Eles sempre falam para começar limpando, e limpando, o que eles dizem, é fisicamente mesmo, o ambiente. Nossa, assim, eu achei isso tão bacana. Eu me lembrei, teve uma época que eu fiz Aikido, e era a mesma coisa. Antes de começar, o sensei, ele era o primeiro a chegar e ele ia limpando todo o tatame. E aí a gente ia chegando e ia limpando tudo para começar o trabalho. E era assim. No outro, eles também antes faziam a limpeza. Eu achei bacana esse ponto que você colocou. Visitamos várias dependências e notamos que estavam ali, internados na carne, muitos criminosos do passado, já abatidos e arrependidos dos crimes praticados. Estavam recebendo as bênçãos da renovação interior e tinham no espiritismo esse conforto espiritual e a esperança de dias melhores. E alguém ali, encarnado, era o instrumento desta renovação. Abeiramo-nos da cama de um rapaz de cor parda, muito raquítico, e pus-me a observar o seu cordão fluídico que perdera parcialmente sua vitalidade.
De um lado, apresentava-se estático sem manifestar circulação de energia, e na sua descida para o cérebro, as suas próprias raízes eram moles no centro de reajuste. Coloquei, como de costume, a mão sobre o laço fluídico e senti uma vibração demorada, uma lerdeza na pulsação. Aquele cabo de prata desperdiçava muita energia da mente por não corresponder às ideias formadas e às luzes que recebemos do ambiente divino. Procuramos o irmãozinho por ali, pois logo notamos que ele não poderia ter saído para longe, e o encontramos em um salão de aula espiritual. Assentamo-nos perto dele, que não nos notava, e sentimos a dificuldade com que ele assimilava as lições que a professora distribuía. Miramês, de lado, comentou com respeito: Lancelin, esse nosso companheiro em Cristo carrega consigo um desequilíbrio genético. Os seus próprios pensamentos em desequilíbrio alcançaram os genes e se expressaram no encontro do óvulo com o espermatozoide. A energia mental do reencarnante nessa hora prepondera e se firma em sua própria vida com o que carrega de bem ou mal. Não vamos aqui esmiuçar a sua vida passada, por não ser da nossa competência tal feito, e somente o fazemos quando o passado nos traz algo educativo. Ele já está arrependido e prometeu aceitar a dor para refazer o espiritual. O nosso fito, neste momento, é ajudá-lo a carregar a cruz dos seus infortúnios. Comparando-se com o martírio do Divino Mestre, que aceitou a ajuda do Cirineu, nós somos sirineus que podemos apenas ajudar e não carregar a sua cruz, porque levar o lenho das provações é tarefa somente dele. Elisa, nesse parágrafo anterior que você leu, ressalta a importância daquele trabalho de reencontro, né, dos pais e geralmente desdobramento com quem vai reencarnar. Né, porque ele fala que a energia dele estava tão desarmonizada, desse personagem aqui do livro, que ela envolveu, influenciou os gametas do pai e da mãe, que eles já vieram formando o óvulo, já repleto de energia desarmonizante. Então, como é importante esse trabalho que é feito de aproximação, de tentativa de solução, entre aspas, né, das principais pendências entre essa família que vai ser criada, né, para que a coisa possa fluir da melhor maneira possível. E isso aqui que ele fala na última frase é muito importante. A energia mental do reencarnante, nessa hora, prepondera. Então, se ele não tiver o mínimo de equilíbrio, ele pode já começar a sua jornada já imerso em muitas energias desarmonizantes e desequilibrantes para ele mesmo. É tão interessante essa parte dos genes, que a gente tem escutado muito mensagens espirituais falando que está tendo toda uma reestruturação no DNA, nos genes, e a gente vai refletindo sobre isso. E teve um dia que eu estava lendo o livro que foi psicografado pelo Gustavo, que é o Autismo e Espiritismo. E tem um capítulo onde os espíritos eles vão contando toda essa reestruturação que está tendo no DNA. E como que realmente a maneira como a gente pensa, como a gente vai estruturando todos os nossos corpos energéticos, eles vão repercutindo na estrutura genética. A gente sabe que tem genes também nos corpos energéticos, ali determinados padrões de informações, e como que vai sendo que eles repercutem, e como que os espíritos eles estão ali para auxiliar, modificando e predispondo esse conjunto de genes também para facilitar o contato com as energias espirituais, sabe?
é uma área que, quando surge aqui na Terra, a engenharia genética, a parte de genética, já é um reflexo de todo o trabalho que a espiritualidade está fazendo nesse aspecto, nesses conhecimentos dos genes. Olhou para Caena, que veio com presteza. De lado já estavam Celes, Fernando, Abílio e Padre Galeno. Ele olhou para o cérebro do rapazinho, de maneira que até eu podia observar com clareza sua cabeça espiritual por dentro. E notei que parecia uma casa onde as lâmpadas são fracas, meio apagadas. Miramês levou os dedos no centro da vida do nosso irmão, tocou em alguns pontos e contemplamos algo maravilhoso. O cérebro espiritual do nosso companheiro começou a funcionar com rapidez. Caminhavam raios de luz em todo o sistema nervoso. O córtex cerebral mudou de colorido e pulsava com mais intensidade. As duas glândulas pineal e pituitária começaram a secretar resíduo opaco que escorria por microcanais que chegavam à espinha dorsal. O líquido pardacento se avolumava na base do crânio com tendência a descer pelo cordão de prata. Isso que estamos narrando é o que contemplamos no duplo do corpo físico, que retrata o soma fisiológico. E quando aquela sujeira espiritual começou a descer para o campo físico, Miramês tocou no ponto de união do cordão fluídico com a cabeça espiritual e acompanhamos a descida dos elementos corrosivos até o corpo de carne. Elisa, eu sugiro que na próxima semana a gente volte para esse parágrafo aqui. Vou anotar aqui para a gente voltar ao parágrafo.